Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início à 13ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Turismo, Desporto e Lazer. Nós temos hoje 2 assuntos na pauta: a leitura, a discussão e votação do parecer ao substitutivo do projeto de lei 4349, que trata da exposição de cartaz alusivo à forma de cobrança da anuidade ou semestralidade escolar. E, na sequência, nós vamos receber aqui alguns representantes da PROEX Unifei, a Pró-Reitoria de Extensão da Unifei, onde nós teremos a apresentação dos trabalhos, dos projetos de pesquisa, enfim, que são desenvolvidos na universidade. Eu peço, então, a todos que nos assistem, acompanham o vídeo, que mantenham a audiência até esse assunto, que é o segundo assunto, que vai tomar maior tempo da nossa reunião de hoje. Bom, antes, porém, nós temos leitura da ata, não é isso? Da última reunião. Peço a Débora que nos auxilie, então, nesse sentido. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da 12ª reunião ordinária. Aos 6 dias do mês de junho de 2019, às 13 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, vereadores Fabrício Machado, Ricardo Zambrana, Carlos Molina. Presentes os seguintes convidados: Eleusa Maria Rodrigues Viana, professora municipal; Márcia Barbosa de Mello, professora municipal. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da 11ª reunião da Comissão de Educação, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente faz a leitura da indicação 474 de 2019, de autoria dos vereadores Marcelo Kraus, Antônio Raimundo Santi e Ricardo Zambrana, sugerindo convidar a secretária de Educação, senhora Mariângela Alves, e representantes de escolas e creches da rede municipal de ensino para comparecimento a uma reunião da comissão para prestarem dados, informações e esclarecimentos sobre a normativa referente ao registro digital de ponto na rede. A comissão aprovou o sugerido na indicação e o referido convite será realizado. Em seguida, o presidente passou a palavra às convidadas presentes, que falaram sobre a desvalorização dos professores da rede municipal de ensino, abordando temas como desvalorização financeira, carga horária, plano de cargos e carreira, ponto digital, entre outros. Por fim, a comissão decidiu fazer uma indicação sugerindo a formação de uma comissão para a revisão do plano de cargos e carreiras dos professores da rede municipal de ensino, bem como convidar a secretária de Educação para a futura reunião, a fim de expor tais questões e ouvir sua manifestação sobre o assunto. Após considerações finais, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de junho de 2019. Obrigado, Débora. Eu creio que nós não vamos poder votar essa ata. E o vereador Tenente Mello tem uma observação, a gente aproveita, observa o que o vereador tem e deixa para votar, na verdade, na próxima reunião. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes que nos acompanham. Primeiro, essa ata não pode ser votada hoje, que só tem eu como... eu estou aqui, eu não estava naquela reunião. Como eu sou membro suplente, estou hoje aqui em razão da ausência do presidente Fabrício e do relator da comissão, o vereador Zambrana, eu não posso assinar por essa ata. E já tem 2 observações. Primeira, existe um erro na ata, não por culpa de quem fez a ata, mas porque a senhora Eleusa não é professora da rede municipal. Ela sim se apresentou, mas ela não é. Então, ela veio aqui inadequadamente, ela representando uma rede da qual ela não faz parte. Então, primeira falha. E a segunda, eu não estava presente na reunião, como disse, sou suplente, mas questiono quando professores se recusam a fazer uso do ponto digital. Como servidor público, eles têm que fazer sim, porque eles recebem dinheiro público para isso, e como educadores, que assim o são, e nós também, deveriam ser os primeiros a dar o exemplo. Então, fica aqui o meu registro de repúdio a esta posição de alguns professores de não querer fazer uso do ponto digital. Mas só reforço, essa ata não pode ser assinada hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Tenente Mello. Fica a observação, então. Não o repúdio, né? O repúdio é uma fala do vereador pessoal. Mas, em relação à ata, fica, então, essa observação para arrumar a ata. E, na próxima reunião, a gente volta a fazer a leitura e a votação da ata. Bom, vamos, então, ao primeiro tema. Vou pedir, então, a Débora que faça a leitura do parecer ao projeto substitutivo, projeto de lei 4349.
Comissão de Educação, Turismo, Desporto e Lazer. Parecer do relator ao substitutivo 1 ao projeto de lei 4349 de 2018. O projeto de lei em questão prevê que todos os estabelecimentos particulares de ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior sediados no município deverão manter afixados em local visível na área de atendimento ao público cartaz alusivo à forma de cobrança da anuidade ou semestralidade escolar determinada pela Lei Federal 9.870. O escopo do projeto é proporcionar aos cidadãos, sobretudo aqueles que utilizam o serviço escolar, máxima transparência sobre a forma de pagamento de anuidades ou semestralidades escolares, de modo especial no que tange ao reajuste anual, o qual carece de ter como base de cálculo sempre a última parcela da anuidade ou semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do ano letivo. Afiançar transparência aos cidadãos é sempre oportuno, especialmente quando se trata da área de educação que tem grande importância para a sociedade. Dessa maneira, contribuiremos para a garantia do direito daqueles que pagam pelo serviço escolar de serem devidamente cobrados conforme determina a lei. A oferta de informação sobre o assunto aqui em questão é relevante, uma vez que possibilitará a fiscalização sobre a correta forma de cobrança e da realização dos reajustes. Cabe ressaltar que, em caso de descumprimento da lei, o infrator será notificado para sanar a irregularidade em até 3 dias, e caso não o faça, será sobreposta multa em até 20 UFIs a ser arbitrada pelo PROCON. E, em caso de reincidência, a multa será dobrada, acatando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A iniciativa do projeto de lei, portanto, é importante e imprescindível na medida que acarretará informação à população sobre a forma de cobrança da anuidade ou semestralidade escolar, motivo pelo qual manifestamos no mérito favoravelmente a tramitação do substituto ao projeto de lei 4.349. Ota do relator. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos favoravelmente a tramitação ao substitutivo ao projeto de lei 4.349. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de maio de 2019, Ricardo da Fonseca Tames Zambrano, relator da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Mais uma vez, muito obrigado, Débora. O parecer está em discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. O parecer está aprovado por unanimidade dos presentes. Muito bem, sem mais delongas, nós vamos agora ocupar o tempo com a visita ilustre, né, dos nossos amigos da Universidade Federal de Itajubá, a quem eu já convido, então, a ocupar espaço aqui, a Flávia, o Alessandro, o professor Carlos Melo e o Serginho. Eu vou apenas contextualizar, né? Desde já agradecemos a presença de vocês como representantes da PROEX Unifei. Vou contextualizar, passo a palavra para o Tenente Melo, se ele quiser fazer algum uso da palavra inicialmente. E, na sequência, a palavra estará com vocês para a explanação aí de 60 a 90 minutos, que é o tempo que nós temos agora disponível na reunião da comissão. E aí a palavra vai estar com vocês, nós só vamos interpelar se houver algum questionamento oportuno do momento. Do contrário, a gente fica para o final, né, se tiver algum outro questionamento. Contextualizando o motivo do convite, né, para que aqueles que nos acompanham pelas mídias entendam e saibam, portanto, o porquê dos representantes da Unifei estarem aqui nessa tarde. A Comissão Permanente de Educação recebe, então, os representantes da PROEX, tendo em vista usar esse espaço com um tempo quase que ilimitado, né? Se houver necessidade, inclusive, nós já deixamos o convite para o retorno, se for o caso, esse espaço para que possam ser apresentados os projetos de extensão realizados na Universidade Federal de Itajubá. No ofício onde eu fiz a sugestão para esse convite, eu coloquei como objetivo, né, de unir os esforços, né, da Câmara Municipal e da Universidade Federal de Itajubá para uma maior valorização e visibilidade dos projetos realizados na universidade, demonstrando o impacto dos mesmos no crescimento dos alunos e no retorno dado à sociedade. Então, eu acredito que com a apresentação que vocês vão fazer hoje aqui, nós vamos atingir esse objetivo. Vereador Tenente Melo. Mais uma vez, boa tarde, presidente. Quero dar as boas-vindas aos visitantes, falar que é um orgulho para nós recebermos membros da nossa querida centenária Unifei. Tá? Isso nos enche de orgulho. Eu não sou oriundo da Unifei, o destino não quis isso, tenho muito orgulho do IME, mas a minha saudosa esposa era Unifei pura, graduada, mestre, doutora e professora. Então, acho que tenho bem perto de mim todo esse carinho e respeito pela Unifei. Obrigado por ter aceito o convite e poder usar esse espaço, que reforço, está sendo transmitido ao vivo
pelo canal da Câmara e também nós compartilhando aqui pelas nossas redes e algumas pessoas acompanhando ao vivo a nossa reunião. Muito bem, só uma observação para que vocês, acredito que vocês estão acostumados com isso, mas apenas um microfone ligado, né, sinal da microfonia. Então, quem for fazer uso da palavra, liga, depois desliga para não ter o problema da microfonia. E, bom, eu apresentei rapidamente a Flávia, o Alessandro, o professor Carlos Melo e o Serginho. Quando cada um de vocês for fazer uso da palavra, fale um pouquinho qual que é a ocupação, a função dentro dos trabalhos da PROEX e dar sequência, então, à sua fala. Eu passo, então, para vocês, com alegria, mais uma vez dizemos que recebemos vocês aqui para esse trabalho de visibilidade dos projetos. O PowerPoint, né? Então, já para iniciar, eu peço ao pessoal da comunicação que já deixe os slides no gatilho, por gentileza. Boa tarde, professor Molina. Boa tarde, tenente Melo. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje como representante da Pró-Reitoria de Extensão. Meu nome é Antônio Sérgio da Silva. Estou como pró-reitor adjunto, representando o professor Edson Pamplona, que é o pró-reitor atual de Extensão. A convite do professor Molina, né, nós recebemos muito prazer a possibilidade de vir até a casa mostrar quais são os projetos de extensão que hoje estão sendo realizados na Universidade Federal de Itajubá. Então, nós trouxemos aqui de imediato o que vem a ser a Pró-Reitoria de Extensão, para que todos possam ter uma ideia de todos os trabalhos que nós desenvolvemos dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Tá? Bom, a Pró-Reitoria de Extensão, ela é um órgão vinculado à reitoria da instituição, né? Ela é responsável por todas as atividades de extensão da Unifei, né? Quando falo Unifei, é a Unifei hoje Itajubá e a Unifei do campus de Itabira. Através da Pró-Reitoria, são desenvolvidas pelos diversos setores da universidade as atividades que englobam a natureza educacional, científica, tecnológica, social, cultural e também empreendedorismo, inovação, e são divididas em 8 áreas temáticas. Comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. Como que é dividida a Pró-Reitoria de Extensão? Ela é dividida em diretorias e coordenações, e onde cada diretoria assume uma responsabilidade por um desses setores que eu comentei agora há pouco, né? O professor que está aqui presente, Carlos Melo, ele é responsável pela diretoria que cuida de contratos, convênios, empresas júniores e várias outras coisas que ele vai comentar aqui com todos. A atividade de extensão, ela é realizada de forma indissociável com a pesquisa, né? Então, voltando à fala inicial do professor Molina, a Pró-Reitoria de Extensão, ela cuida de contratos que têm relacionado com pesquisa, desenvolvimento, inovação, mas tem lá na universidade uma Pró-Reitoria que cuida especificamente de pesquisa pura, né, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Hoje a gente vai falar de projetos, contratos, convênios que nós temos com grandes empresas, mas é também voltado à pesquisa e desenvolvimento e não só à pesquisa pura aplicada. Então, como eu estava dizendo, as atividades de extensão realizadas
elas são de forma indissociável do ensino e da pesquisa e têm como objetivo promover uma relação de permanente colaboração e de mútuo aprimoramento entre a universidade e a sociedade. A Pró-Reitoria de Extensão hoje, ela está dividida em várias diretorias, como disse há pouco. A primeira delas é a diretoria executiva. Esse cargo hoje é por mim ocupado. Tá? Basicamente, a diretoria executiva ela é responsável por receber todos os da comunidade, fazer a inter-relação entre as demais diretorias da Pró-Reitoria de Extensão e também ter o total acesso com os demais órgãos da universidade. Tá? Então, ela é responsável por coordenar todo o fluxo de informações existentes dentro da PROEX. Chega uma determinada demanda para resolver, a minha diretoria que eu trabalho, a gente seleciona para quem é, né, e acompanha essa demanda até que ela é, de fato, resolvida. Tá? Então, ela coordena o fluxo de informações, ela articula as relações entre a PROEX e os demais órgãos da Unifei, articula as relações entre a PROEX e representantes da sociedade. Né? Então, como eu disse no início da fala, o convite chegou até a minha diretoria para que se levasse ao pró-reitor. Nós assessoramos também os docentes na busca de recursos financeiros para realização de programas, projetos e eventos de extensão. Tiramos muitas dúvidas, colaboramos também com a criação de instrumentos jurídicos que possibilitam o docente participar de projetos de extensão e acompanhamos a todo tempo a legislação, as alterações e as publicações que saem diariamente nas mídias, né? Principalmente no Diário Oficial da União. Eu trouxe comigo aqui, infelizmente, uma das diretoras está em viagem a Belo Horizonte, que é a diretora de Empreendedorismo e Inovação, mas trouxe comigo aqui a diretora de Cultura e Extensão Social, a quem eu vou passar a palavra logo mais, o diretor de Tecnologias, Extensão Tecnológica, e trouxe também um parceiro forte, que é o Alessandro. O Alessandro ele é servidor do MCTIC e está cedido à universidade, trabalhando com fomento de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Ele vai poder falar mais sobre a coordenação dele durante a nossa apresentação. E a Juliana Caminha, que não está presente, que é a diretora de Empreendedorismo e Inovação. Boa tarde. Boa tarde, professor Molina. Boa tarde, tenente Melo. Obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Flávia Mota. Eu estou à frente da Diretoria de Cultura e Extensão Social desde 2015. E, como o Serginho falou, a extensão ela tem essa função de fazer o contato com a sociedade, com a comunidade. Então, a universidade ela não pode se fechar. Ela tem que ter essa troca para poder tanto colocar os nossos alunos na comunidade, saber o que acontece, como que eles podem ajudar, como é que as coisas realmente funcionam, ao mesmo tempo trazer esse conhecimento da comunidade para dentro da universidade. Tá? Então, por isso que a gente fala que tem a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, porque uma coisa alimenta a outra. Dentro da Diretoria de Cultura e Extensão Social, eu vou passar aqui rapidamente quais são as principais funções, tá? as principais atividades. Então, nós temos edital de fomento de atividades de projetos culturais e sociais, nós temos grupos artísticos formados por alunos da Unifei, nós temos um patrimônio histórico, que é o Complexo Histórico e Cultural da Unifei, que fica localizado aqui no centro da cidade. Tem também os cursinhos assistenciais, que atendem alunos de baixa renda, que não têm condições de pagar um curso para se preparar para o Enem. Organizamos exposições de arte, organizamos também oficinas, palestras, teatros, outras atividades artísticas. Ajudamos também nos eventos oficiais da instituição, né, no caso, o aniversário da Unifei, que a gente comemora, todo ano a gente faz alguma coisa para marcar essa data. O Natal também.
temos concursos culturais e temos também um projeto que a gente chama de Corredor Cultural, que é uma troca entre várias universidades do Sudeste. Então, esse projeto são 17 universidades aqui da região Sudeste que trocam entre si, fazem um intercâmbio artístico. Então, são grupos nossos, de alunos nossos que vão para essas universidades e alunos dessas universidades que vêm para cá se apresentar. Grande parte das atividades que acontecem hoje na Diretoria de Cultura e Extensão Social são os nossos projetos sociais e culturais, que a gente fomenta por meio de edital. Como é que funciona? Nós temos o orçamento da universidade, a parte discricionária, uma parte desse dinheiro é destinada à extensão, e para fazer a distribuição desse recurso de uma forma transparente, a gente solta o edital. Então, qualquer professor ou servidor técnico pode participar, pode apresentar um projeto. Esses projetos vão ser submetidos à avaliação de diversos pareceristas. Então, a gente evita, com isso, a subjetividade. Os projetos eles ganham de acordo com o mérito mesmo, né? E desde 2014, que foi a primeira vez que a gente fez a edição desse edital, nós já atendemos 107 projetos, e já foram distribuídos mais de R$1 milhão. Tá? Esses recursos todos do orçamento próprio da universidade. Dentro desses projetos, nós temos diversas áreas. Então, a gente tem meio ambiente, a gente tem inclusão, a gente tem empreendedorismo social, nós temos educação básica. Então, o nosso edital ele contempla muitas áreas, e os projetos eles vão concorrer nessas áreas, e hoje, todo ano, nós temos um número muito grande de pessoas tentando. Nós atendemos cerca de 25 a 26 projetos por ano. E nós temos hoje, né, em 2019, nós temos projetos na área de inclusão de deficientes, nós temos muitos projetos também com professores do ensino básico da rede pública, são projetos para capacitação de novas tecnologias de aprendizagem. Nós temos, por exemplo, projeto de recuperação de água do bairro Pessegueiro. Nós temos projetos de conscientização da coleta seletiva. E esses projetos todos, o interessante é que ele tem participação dos alunos. Então, os alunos também fazem parte, e tem que ter. Essa é uma característica da extensão. Se não tiver aluno, a gente não considera que é extensão. Então, é uma retribuição, uma forma de aprender e, ao mesmo tempo, retribuir à sociedade o que os alunos estão recebendo lá hoje dentro com recurso público. Nós temos também 2 cursinhos assistenciais hoje na Unifei. O curso assistencial Amigos de Itajubá, que é o CAI, ele funciona aqui no centro, no complexo histórico da Unifei. Nós temos também o curso assistencial Teodomiro Santiago, que funciona no campus. Os 2 juntos atendem cerca de 220 alunos. São alunos, a família de baixa renda, muitas vezes não tem condições de pagar um cursinho. Então, nossos alunos, os alunos da Unifei e também de outras instituições, porque todos os nossos projetos são abertos para qualquer pessoa participar. Então, tem alunos também de outras universidades, faculdades que participam. Eles fazem uma capacitação desses alunos, dão aula de matemática, português, química, para preparar mesmo o vestibular e para o Enem, e também para ajudar na escolha da carreira. Então, são 2 projetos aí que a gente vê com bons olhos, porque ele dá muito resultado. Muitos desses alunos viram alunos da Unifei depois. Exatamente. Hoje, os membros da diretoria normalmente são ex-alunos dos cursinhos. Na hora que eles chegam na universidade, eles querem retribuir. Nós temos grupos artísticos, tá? Então, a gente tem a Universidade Cultural, que faz uma dezena de projetos. Nós temos o Forró de Segunda, que dá aula de forró para a comunidade e para alunos também. Nós temos um coral, que é o Coral Unifei, e temos a Bateria Danada, que faz projeto também de ensino de percussão com alunos de escola pública. A Universidade Cultural tem projeto na área de cinema, na área de letras, na área de teatro, de circo também, de música, de dança. Tem os eventos que eles fazem também ao longo do ano, são
muitos alunos, são cerca de 60 a 80 alunos participando por ano. Eles fazem diversos eventos na universidade ou nas praças da cidade. Tá? Então, a gente tem Festival das Cores, quando a gente recebe nossos alunos aqui para fazer uma integração, tem piquenique cultural, tem o encontro de novas artes, então a gente trabalha também as artes contemporâneas, né, que é a arte digital. Temos encontro de circo, o Arraiá, que acabou de acontecer. O Arraiá é um evento que a gente considera muito importante, porque todos os projetos, a gente reúne projetos científicos, sociais, tecnológicos, culturais, para poder trabalhar nesse grande evento. Então, no total dá cerca de 3.000 pessoas, e é tudo organizado por alunos. Festival da Música Brasileira, onde a gente procura chamar os artistas locais para participar. Show de talentos, exposições. Temos o forró, que dá aulas semanais, aberto também para a comunidade, a bateria também, que é aberto para quem quiser participar. Temos o coral também, que é aberto para alunos, comunidade, tudo gratuito. Temos o nosso Complexo Histórico Cultural da Unifei, é um patrimônio que a gente cuida com muito carinho, né? Nós temos lá, à frente do complexo, o Paulo Gonçalves. É um espaço onde hoje funciona, além do CAI, a gente tem empresas lá dentro também, atuando, e é um espaço que a gente usa também para atividades culturais. Então, esses são o que compõe o complexo histórico hoje, né? Nós temos o casarão, nós temos auditórios, nós temos o salão de atos, temos laboratórios também. Então, temos o laboratório termohidrelétrico, Laboratório de Máquinas Elétricas, Museu Teodomiro Santiago, Museu de Ciência e Tecnologia, tudo trazendo essa história da Unifei, trazendo a história da energia também, né? Enfim, a gente mescla a história da Unifei e a história do conhecimento também. E uma série de eventos ao longo do ano, muitos deles recitais, oficinas, danças, teatro, música, poesia. Temos as exposições, normalmente de artistas locais, mas também a gente traz pessoas de fora. Temos o aniversário da Unifei, todo ano acontecendo. O Natal no Casarão, que é esse que acho que muita gente conhece da comunidade, né? São feitas a exposição de mesas natalinas. Temos uma participação muito grande. O Corredor Cultural, que já trouxe grupo de teatro, oficina de Libras, e também já levamos artistas para fora. E os nossos concursos culturais, ficou mais conhecido, foi o que a gente fez do nosso muro, né, que é um muro que a gente fala que não separa, é um muro que, na verdade, ele une celebridades, 33 personalidades da ciência, da tecnologia e da educação. Então, é uma homenagem que nós fazemos a essas pessoas, brasileiros ou pessoas que escolheram o Brasil, né, e tiveram atuação, seja na área de empreendedorismo, seja na área de meio ambiente. Então, já convido quem quiser a conhecer o nosso muro, né, que foi um concurso cultural que a gente lançou, e tivemos um artista de Santa Rita do Sapucaí que trouxe essa ideia, chama Diego, o muro está aí, e tem, nesse muro, quem chega lá chega com celular, consegue ler um QR Code, e esse QR Code joga para a biografia de todos eles. Às vezes tem alguma figura que a gente não conhece, né? Tem pessoas, por exemplo, lá da história da Unifei. Então, você joga lá, você já tem todo o histórico no site da Unifei dessas pessoas. Concurso de fotos, nossos alunos gostam muito de tirar fotos. E essa é um resumo de tudo o que a gente faz na Diretoria de Cultura e Extensão Social. Tá? Eu vou passar, então, para o professor Carlos Mello, que vai falar da Diretoria de Extensão Tecnológica e Empresarial. E agradeço. Boa tarde. Meu nome, então, é Carlos Mello. Boa tarde, professor Molina. Boa tarde, tenente Mello. Eu estou como diretor de Extensão Tecnológica Empresarial lá da Unifei.
dentro da PROEX, né, da Unifei. Tá? Essa diretoria, especificamente, ela cuida da relação da Unifei com a sua comunidade empresarial. Né? E as principais atividades, né, que são desenvolvidas nessa diretoria, né, são a parte de gestão, acompanhamento, né, elaboração de políticas e normas de extensão tecnológica empresarial, né, a parte de controle e avaliação de ações extensionistas relacionadas à área tecnológica empresarial, né, a coordenação de contratos e convênios, né, com empresas, a coordenação dos projetos acadêmicos de competição tecnológica e a gestão geral de atividades das empresas júniores. Dentro da área de contratos e convênios, são dados de 2018, né? A PROEX ela auxiliou na tramitação, né, e aprovação de 29 importantes acordos de parceria, né, que foram celebrados entre a Unifei e instituições tanto públicas quanto privadas. Né? Esses acordos possibilitaram investimentos na instituição, pagamentos de bolsas para discentes e pesquisadores, né? E principalmente, né, para que a universidade continuasse sendo referência, né, no estabelecimento de padrões e realização de estudos que definem políticas de desenvolvimento científico no Brasil. Né? Atuou também na gestão e supervisão de 90 diferentes tipos de acordos com instituições públicas e privadas. Aqui, né, apresentamos algumas dessas empresas que são parceiras, né, da Unifei em contratos e convênios, como a Vale, Embraer, Eletrobras, GE, Petrobras, Johnson & Johnson, Mali, CPFL, Elibras, Schlumberger, Honeywell, CEMIG, né? Só para citar algumas das maiores, né? Mas tem também outras grandes empresas que são parceiras nesses contratos de convênio. Outra coisa importante, né, é o envolvimento cada vez maior, né, dos nossos servidores e discentes em atividade de extensão. Né? Então, chegando aí no ano de 2018, né, aproximadamente 3.500 alunos, né? Vocês me ajudam aqui, que a minha visão está péssima ali. Alunos, né? A gente obteve, né, a participação aí de aproximadamente 3.700 alunos. Né? Hoje, o campus de Itajubá conta com aproximadamente 6.000. Então, a gente pode dizer que mais da metade, né, dos alunos estão participando em atividade de extensão. Né? E a nossa meta é que nós atinjamos aí 100%. Né? Queremos que todos os alunos participem de atividades de extensão. Desde 2013, né, nós já atendemos a 103 projetos, né, e a Unifei, assim como a Flávia explicou, né, dentro do orçamento da Unifei, nós já distribuímos mais de R$1.900.000, né, em atividades de extensão com o envolvimento de alunos, principalmente nos projetos, né, de competição tecnológica, né, projetos acadêmicos. Ali, só para ter uma ideia, né, os projetos de competição tecnológica, né, nesses projetos existe a coordenação de um professor, né, e a participação de alunos, né, de diversos cursos. Né. Esses projetos eles auxiliam muito na capacitação dos alunos, porque os projetos eles são tocados como se fossem empresas, são organizados como se fossem empresas. Então, os alunos se organizam dentro desses projetos, né, em áreas, por exemplo, de gestão, né, áreas específicas, né, da parte técnica do projeto. Né. Então, eles se dividem em grupos nessas áreas, então eles trabalham. Né. A gente até fica muito orgulhoso, porque mesmo nos períodos de férias, né, as garagens onde esses projetos atuam, os alunos ficam lá trabalhando, né, porque geralmente é no começo do ano que eles se preparam para as competições, então eles abdicam das férias para poder trabalhar nesses projetos. Né, e muitos desses projetos conseguiram colocações muito expressivas, né, atingindo aí primeiras colocações, ou entre os 5 melhores, os 10 melhores,
e competições aí que tinham 70, 60, às vezes até mais, né, de 100 participações. Tá? Professor Mello, Pois não. me permite só uma observação. Falando que os alunos se reúnem até nas férias, tal, e eu queria complementar, né, dizendo que a gente acompanha alguns alunos que comentam muito das reuniões de trabalho, né? Como são alunos de vários cursos, cada um tem seu horário, e aí as reuniões de trabalho deles são de madrugada, são no sábado à noite, no domingo, né? Então, assim, isso mostra, nessa linha de raciocínio que o senhor veio mostrar, né, o engajamento dos alunos com esses projetos, né? Eu queria só reforçar que umas 2 semanas atrás tentei marcar uma reunião com o pessoal de uma equipe, eu acho que foi da Rio. Aí eu falei, minha agenda está cheia. Aí eles falaram, a pena, porque a nossa reunião começa às 23 horas. Eu falei, não, nesse horário eu estou livre. Então, eu imaginei que seria um horário comercial, mas a reunião deles começava às 23 horas, aí eu pude participar. Isso ocorre, né? A maioria dos projetos que nós temos, não só os de competição tecnológica, mas outros projetos também, como grupos PET, por exemplo, né? A reunião, muitas vezes, com os alunos é fora do horário comercial, ou é à noite ou de madrugada, né? Então, é o horário que a gente pode estar junto com eles, né? Então, assim, nós temos diversos projetos de competição tecnológica, né? Que envolvem a construção de carros, né? De motos, né? De drones. Então, assim, cada um tem a sua especificidade, né? E tem competições tanto nacionais quanto internacionais, né? E, na medida do possível, esses projetos participam também das competições internacionais. Tá? Alguns resultados, né? Como, por exemplo, a participação, né, em campeonatos mineiros de maratona de programação, né, que nós tivemos também resultados satisfatórios, né? A nossa equipe de drones, a Black Bee, né, que participa de competições e tem obtido grandes resultados, inclusive tirando o primeiro lugar. A Warrior, né, que o professor Tenente Mello comentou, né? Ela também tem participado de muitas competições, inclusive no exterior, né? Recentemente ela foi à China, né? E teve uma participação bastante satisfatória. Tá? Então, assim, esses projetos, eles são, para nós, assim, menina dos olhos, e os recursos que são fornecidos para esses projetos também são por meio de editais, né? Assim como projetos de cultura e extensão, né? Então, eles montam projetos e, a partir do mérito dos projetos, eles obtêm os recursos. E os editais valem tanto para os projetos especiais de Itajubá quanto de Itabira. Eles concorrem no mesmo edital. Tá? Um outro... Se me permite, é a mesma situação que a Flávia comentou no início da apresentação dela sobre o recurso, a origem do recurso. É também de despesa discricionária da universidade. Então, o Conselho Superior, quando vai aprovar o orçamento para o ano seguinte, já contempla esses valores, né? Houve um crescimento do número de equipes desde 2014, 2015, né? E houve uma redução no repasse dos recursos do governo federal. Então, evidentemente, nós conseguimos manter um valor mínimo para eles, mas não é igual era no passado, né? Mas nós estamos priorizando, como o professor Mello disse, porque são grandes projetos que levam a visibilidade da universidade para fora e, principalmente, porque envolve o aluno naquilo que ele está aprendendo em sala de aula. Vocês forem lá durante a madrugada, tem gente fazendo teste lá em motor ou em outro tipo de projeto. Uma outra área que existe dentro da Diretoria de Extensão Tecnológica Empresarial, né, é a parte de coordenação de fomento de P&D. Né? Essa área, quem está à frente é o Alessandro, né?
Então, para isso, eu vou passar a palavra para ele poder explicar, né, o que a coordenação de fomento à APID está desenvolvendo no momento. Bom, primeiro, seu convite, né, a oportunidade de estar aqui com essa equipe fantástica, me apresentando novamente, né, eu sou Alessandro Campos, servidor do Ministério de Ciência e Tecnologia, tive a oportunidade e o prazer de ser solicitado há 1 ano e meio atrás pelo reitor, poder vir a Itajubá e ajudar um pouco nesse trabalho de atração de investimentos, de divulgação dos planos nacionais e também de dar visibilidade ao que a Unifei hoje tem apresentado de melhor, né? Muitas vezes nós recebemos empresas, recebemos presidentes de empresas, gerentes de grandes empresas e eles não conhecem efetivamente em detalhes hoje o que a Unifei consegue desenvolver dentro do cenário nacional. Então, esse, né, é um trabalho que vai um pouco contra o lema do fundador, que é revelemos mais por atos do que por palavras, mas é importante que a universidade também se mostre, se apresente e fale das suas competências e das suas capacidades. E, lógico, quando a gente sai daqui ou recebe alguém aqui e fala da universidade, é importante que a gente fale do município, que a gente fale do que acontece dentro da cidade. A universidade, sem o município, ela não serve para nada, ela tem que estar integrada dentro desse conjunto, né? Então, isso tem sido um trabalho forte que a gente tem feito, particularmente tem sido um trabalho muito fácil para mim, porque a Universidade Centenária, com a competência que ela tem, fantástica, hoje o município, com a infraestrutura que está sendo apresentada, com as oportunidades de atração de investimento também, inclusive um pouco na contramão do que hoje acontece um pouco no país, né? Felizmente, mas a gente tem conseguido apresentar bons resultados, números e também tentar fazer essa atração. Quando a gente trata de atração de investimento, ela não significa, como é o caso da coordenação, exclusivamente para pesquisa e desenvolvimento. Isso é uma parte desse trabalho. Essa atração ela serve para investimento em qualquer área. Então, por exemplo, nós tentamos atrair oportunidades para pesquisa e desenvolvimento, com certeza, e fazemos isso. Tentamos atrair oportunidades de investimento na área de capital empreendedor, na área de empreendedorismo, né? Tentamos atrair também oportunidades para a área cultural, né? Por exemplo, os cursinhos assistenciais, onde a gente teve bons resultados, né? Nesse passado. Então, esse é um trabalho que ele é um pouco mais transversal, tentando ser o mais amplo possível. Mas falando um pouquinho da coordenação, basicamente isso aqui é um pouco das ações que a gente tem buscado desenvolver, né? Ela é um trabalho mais, vamos dizer assim, externo, né, do que interno. Ela tem que ter um trabalho interno prévio, importante, porque é importante que a gente conheça o que a universidade tem antes de promover o que ela tem. É impossível tentar fazer uma promoção de uma linha de pesquisa, de um projeto especial, de um projeto de extensão cultural, sem que a gente consiga conhecer efetivamente o que a universidade pode apresentar. Nesse trabalho dos últimos tempos, né, a gente também, através, lógico, das oportunidades que a gente tem de contatos em Brasília, de levar também a universidade para ter essa visibilidade mais nacional, e é esse um dos trabalhos que a gente tem feito, né? Tanto no governo passado quanto no governo atual, a coordenação de fomento tem ido junto com a reitoria e a pró-reitoria e diversos outros atores, a Brasília, buscar apoio, principalmente fazer uma divulgação do trabalho que é feito na universidade e também dentro do município, é importante, né? Volto a registrar aqui, não existe uma coisa sem a outra, né? É importante falar o que existe no município. Então, quando nós vamos aqui a Brasília, São Paulo, ao Rio, em grandes empresas ou em órgãos públicos, empresas estatais, nós fazemos questão de levar o pacote todo, como a gente gosta de falar, né? Bom, aí a gente está vendo algumas das ações que aconteceram no passado recente, junto ao MCTI, captação de recursos para os programas de empreendedorismo, recepção de algumas empresas e parcerias, como no caso a empresa Flex, que é uma das maiores empresas de montagem eletroeletrônica no país. Tivemos a oportunidade de ir a Belo Horizonte prospectar junto a um ambiente de alta tecnologia inovadora na capital
com relação à parte de cidades inteligentes e oferecer a nossa infraestrutura de P&D para participar desse projeto. Hoje esse projeto já tem dado frutos com algumas startups que saíram do Centro de Empreendedorismo, inclusive aqui do nosso centro, da nossa universidade. No ano passado também nós tivemos aí uma feliz e grata satisfação em receber diversas visitas dentro da Unifei e também fazer outras visitas importantes. Nesse caso, nós recebemos a visita do cônsul britânico, que não conhecia muito, né? Normalmente as pessoas vêm aqui na nossa região, principalmente do ponto de vista tecnológico, fala-se muito de Santa Rita, mas pouco conhece, às vezes, das iniciativas de Itajubá e da Unifei. E a satisfação que a gente tem quando eles efetivamente descobrem o que acontece aqui, é que eles falam, eu não tinha a mínima ideia e fico feliz e também surpreso com o nível que vocês estão aqui. Isso nos alegra muito, né? Recebemos também uma comitiva do órgão de comércio de Taiwan, que é a Taitra. Tivemos em Brasília na Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, para falar um pouco do que a universidade faz e do que o município promove, né? Falar um pouco das startups. Falamos lá em conjunto com a Prefeitura Municipal e também em conjunto com o SEBRAE, em conjunto também com a nossa agência de inovação local, que é a Inovar. Então, a universidade ela sempre tenta trabalhar em conjunto com todos os atores locais e regionais, para demonstrar que não é uma ação exclusiva, às vezes, de um ente, mas sim de um movimento mais organizado da sociedade. E, além disso, de promover, de apresentar, explicar também instrumentos, né? Essa era a minha principal área no governo, instrumentos de apoio e captação de recursos, por exemplo, de incentivos fiscais para investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje, a coordenação de fomento faz muito esse trabalho, receber empresas, empresários e investidores que queiram fazer esse investimento de pesquisa e desenvolvimento dentro da nossa região, usufruindo dos benefícios do governo federal, que já existem para todas as empresas. Então, a gente comenta sobre lei do bem, lei de informática, área de semicondutores, uma série de instrumentos. E é a partir daí que a gente consegue viabilizar muitos projetos. Sem dizer que outro objetivo também é tentar melhorar o ambiente dentro do município para que esses negócios de alta tecnologia se viabilizem, né, como um novo vetor de desenvolvimento econômico dentro do município. Então, para isso, a gente também faz um trabalho de promoção junto, por exemplo, nesse caso, com as operadoras de telefonia celular. É uma ação que foi muito importante no ano passado, onde hoje o município tem uma cobertura que a gente chama de rede metropolitana de internet das coisas, onde nós fizemos o lançamento junto com a TIM e com a Ericsson no ano passado. Então, o empreendedor que vem, ou mesmo o empresário que queira trabalhar com pesquisa e desenvolvimento e busca de novas soluções em parceria com a universidade, hoje já disponibiliza dessa rede dentro do município, e isso é um grande diferencial, né? A gente pensa, as soluções, a inteligência serão propostas a partir daqui do município e vão ganhar o mundo, e isso é que é a nossa ideia, né, quando a gente trata um pouco dessas parcerias. Outras ações junto ao governo federal, mais recentemente, o novo governo, principalmente dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente já trabalhou com divulgações das nossas competências dentro do MCTIC, em praticamente todas as secretarias do Ministério. Também tivemos no Comando de Defesa Cibernética, discutindo a oportunidade de trazer algum investimento do Comando do Exército nessa área específica. A universidade ela tem competência, tem oportunidade, tem espaços e infraestrutura para oferecer. Então, temos aí conversado aí também com outros órgãos para tentar viabilizar algum tipo de projeto dessa natureza. E, basicamente, dentro da minha coordenação, esse é o nosso trabalho. Contamos muito aqui com o apoio da Câmara Municipal também para tentar fortalecer mais ainda esse trabalho de divulgação e atração de recursos aqui. Vou devolver aqui a palavra ao professor Melo para ele falar um pouco mais das nossas empresas júnior. Só complementando, né, o que o Alessandro disse, a importância desse trabalho que ele desenvolve aqui, né, é de trazer também, né, investimento para a escola e parcerias com essas empresas, né, que a gente recebe, né, muito lá na universidade, né. Então, a gente faz esse contato apresentando a Unifei
né? E muitas vezes também a gente indo, né, a essas empresas para tentar estabelecer, né, parcerias, né? Um resultado recente, né, foi criado agora um doutorado, né, para participação de empresas, né, com alunos da Unifei, está participando nesse doutorado, né? Então, muitas dessas empresas, né, que a coordenação de fomento fez contato, né, hoje elas estão participando com ideias, sugestões, né, de temas para esse programa de doutorado, né? Numa outra ponta, né, teve uma empresa também que ela doou, né, diversos equipamentos, como tablets, computadores, impressoras, assistenciais, né, para os nossos cursos assistenciais. Então, assim, esse trabalho, né, da coordenação, ele é importante para trazer, né, esses investimentos para a Unifei. Tá? Bom, continuando, né, que a gente estava comentando dentro da diretoria de extensão tecnológica, a gente cuida também das empresas juniores da Unifei, né? Atualmente, nós temos aproximadamente 15 empresas reconhecidas, né, tanto do campus de Itajubá quanto do campus de Itabira, né? Essas empresas, né, elas abrigam os alunos, elas capacitam os alunos a trabalharem como consultores, né, sob a tutoria de um professor, né, e elas desenvolvem pequenos projetos junto à empresa, né, junto a empresas, então, junto à nossa comunidade empresarial, né, cobrando pelo serviço. Tá? E esse dinheiro arrecadado, né, ele deve ser investido na própria empresa júnior. Não pode pagar nenhum aluno, não pode pagar o docente, né, mas o recurso que é obtido, né, ele é reinvestido na própria empresa júnior, né, para suas atividades. Tá? Temos, né, atualmente por volta aí de 59 projetos de extensão, né, envolve as empresas júniores, né, envolve as equipes de extensão tecnológica, né, de competição tecnológica. Tá? Dentro desses projetos, nós temos aí mais de 1.200 alunos diretamente envolvidos. Então, isso basicamente é o que a diretoria de extensão tecnológica empresarial faz. Tá? Na ausência aqui da professora Juliana Caminha, né, que é a diretora de empreendedorismo e inovação, eu vou começar apresentando um pouquinho aqui a diretoria, né, o que ela faz. Tá? Aí depois, né, o Alessandro, o Serginho, Flávia, podem me ajudar aqui também, né, complementando alguma informação. Tá? Só fechando, né, dentro da diretoria de extensão tecnológica, nós ainda temos lá o trabalho do Luciano, também, que é o coordenador de contratos e convênios, né, que nos ajuda bastante nos trabalhos. Tá? E na diretoria de empreendedorismo e inovação, né, nós contamos lá com o trabalho da Thaisa e da Simone. Né, a Thaisa sendo a coordenadora do nosso núcleo de inovação tecnológica e a Simone, né, a outra, né, auxiliar dentro do... Tá? A diretoria de empreendedorismo e inovação, né, ela coordena todas as ações que envolvem empreendedorismo e inovação dentro da universidade. Tá? Então, centro de empreendedorismo, parque tecnológico, né? Então, todas essas ações são coordenadas dentro dessa diretoria. Né? Dentro dessa diretoria, então, existe o centro de empreendedorismo, né, que vai promover a questão de comportamento, ação e gestão empreendedora, né, dentro da Unifei, dentro da comunidade, tá? Buscando gerar desenvolvimento local, né, por meio da cultura empreendedora e da competitividade. Então, dentro do centro de empreendedorismo, né, é que surgem as ideias, né, de pequenas, de possíveis novas empresas. Então, esses empreendedores, eles são capacitados, né, para que no futuro, né, se a ideia realmente for boa, né, eles virem a participar dos editais da nossa incubadora de empresa, em CIT, e aí sim, né, desenvolver efetivamente a empresa, criando o seu CNPJ. Tá?
Então, dentro da diretoria, né, existe a INCIT, né, que apoia a cultura empreendedora, né, por meio dos processos de pré-incubação e incubação, né, ou seja, é o processo que gera o empreendimento, né, desde o seu início até a hora que ele está preparado para ir para o mercado, né, e tem, de um lado, então, é a nossa incubadora de tecnologia, né, de empresas, e tem também a incubadora de cooperativas populares, né, que é a Intecop, né. A Intecop já trabalha na formação e desenvolvimento de empreendimentos solidários, né, alternativas de trabalho, de renda e cidadania por meio da economia solidária. Bom, destacar, né, deixar saltado aqui, destacado a importância do município de Itajubá na parceria com a universidade para manter essas incubadoras, né. O Tenente Melo, que está aqui presente, num passado pouco recente, foi secretário de uma das secretarias lá da prefeitura e teve à frente um dos convênios era nos ajudar com a Intecop, com a incubadora, né? Então, essa parceria aí de longa data com a prefeitura tem nos ajudado a manter esse ambiente fortalecido. Bom, além, né, das incubadoras, né, existe também o núcleo de inovação tecnológica. Tá? Esse núcleo ele cuida, né, da manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia. Né? Então, assim, para um entendimento fácil, ele cuida da parte de patenteamento. Né? Então, tudo que envolve patentes, né, propriedade intelectual, né, é cuidado, então, por esse núcleo. Tá? Ele também avalia e classifica os resultados, né, que são decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições da Lei de Inovação. Tá? O LIT também avalia, né, a solicitação de inventor independente, né, para adoção de invenção na forma do artigo 22, tá? Da lei... Não? Tá. Para a gente ver a lei certinha, né, a lei de inovação, tá? Me fugiu aqui o número dela, né? O núcleo também opina pela conveniência e promove a proteção das criações envolvidas na instituição, tá? E opina também sobre a conveniência e divulgação das criações envolvidas na instituição passíveis de proteção intelectual. Tá? Acompanha o processamento dos pedidos, manutenção dos títulos de propriedade intelectual, e desenvolve estudos, né, de prospecção tecnológica, de inteligência competitiva, no campo da propriedade intelectual, né, visando orientar as ações de inovação, tá, da Unifei. Né. Desenvolve estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela Unifei, promove e acompanha o relacionamento da Unifei com as empresas, em especial para as atividades previstas nos artigos 6 a 9 também da Lei de Inovação, e negocia e gera, né, os acordos de transferência de tecnologia oriunda da Unifei. Tá? Existe o Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, né, isso também está dentro da alçada da Diretoria de Inovação Tecnológica. Né? O PCTI, né, ele vai estabelecer conexões com o mercado, visando desenvolver projetos, né, arrojados do ponto de vista tecnológico, tá, para atender demandas empresariais da região, tendo como parceiros a Unifei, o Governo do Estado de Minas, a Prefeitura Municipal de Itajubá, o SEBRAE, a CDL, o CIMEI e a CIEI. Tá? E diversos outros programas, como, por exemplo, a pré-aceleração em Hardware e Hard Sciences. Né? Aí tem o Centro de Empreendedorismo, né? Que vai, como eu disse, né, cuidar da criação desses novos empreendimentos. Né? Existe agora um projeto, né, que envolve aí uma área de 640 metros quadrados dentro da Unifei, né, que vai envolver uma sala de coworking, sala de reuniões, um laboratório de empreendedorismo, 2 laboratórios de informática, né, e um mini laboratório maker. Tá? Então, esse espaço, né, vai ser todo usado para ajudar, né, na formação desses empreendedores, né, para depois eles estarem aptos para o mercado. Tá?
Existe também um projeto dentro da diretoria que são as atividades curriculares. Então, se o aluno ele passa por um conjunto de disciplinas, né, dentro da grade curricular dele, né, que atende ali a disciplinas de introdução ao empreendedorismo tecnológico, empreendedorismo social, criação de empresa fictícia, criação de novos negócios, ele sai também com, junto com o diploma dele, né, com um diferencial aí, né, como ele tendo participado dessas ações empreendedoras. Tá? E já tiveram mais de 2.600 alunos impactados, né, dentro dessa iniciativa. Tá? E aí tem também diversas atividades que são tocadas pela diretoria, como o Startup Weekend, né? O Maker Hack Lab. Tá? Essas ações, né, já tiveram 294 pessoas impactadas, né, em 4 edições. Tá? E aí tem outros eventos que envolvem já a comunidade, né, que aí são formas da gente, vamos dizer assim, tentar, né, levar a ciência para as pessoas que não estão acostumadas a tratar de ciência. Né? Então, tem a ciência de boteco, que envolve ciência, cerveja e boteco, né? As narrativas de insucesso, né? Então, as pessoas narram por que deu errado o negócio, né? E, às vezes, nem sempre o negócio dá errado, né? Só traz experiência negativa, né? Às vezes, são experiências, né, que depois podem ser usadas para trazer, né, boas ações para negócios que vão ser de sucesso. Né? O Pint of Science, né, que também são comunicações de ciência em bares. Tá? E as ações, né, do Centro de Empreendedorismo que já levaram aí a criação de diversos negócios. Tá? Um que talvez muitas pessoas já têm ouvido falar, a AgroSmart, né? Uma empresa que já hoje tem um investimento bastante alto, ela já está no mercado, desenvolve ações muito importantes ligadas ao agronegócio, né? Assim como algumas outras aí que também talvez não chegaram ainda no nível da AgroSmart, mas também já estão começando a aparecer. Tá? O Lab 001, né? Que envolve ações envolvendo diferentes mercados, né? Já tiveram aí 7 startups aceleradas, né, depois incubadas, tá? 2 startups participando em programas internacionais, uma startup que já recebeu investimento externo, né, 2 finalistas da Liga dos Campeões Endeavor, né, 10 mentores para o ecossistema, ou seja, eles participam assessorando outros empreendedores, né, e 2 startups que já estão prontas para vendas, ou seja, já estão prontas para ir para o mercado. Tá? E aí outras atividades, o Ninja Startup Job, tá? Que envolve aí, né, diversas atividades ao longo de alguns períodos, tá? E que envolvem trabalhos das pessoas, né, desenvolvimento de startups. Tá? E, em termos de números, né, nós já tivemos aí mais de 10 projetos ano, tá? Com 19 startups pré-aceleradas, né? 5 startups recebendo investimento, né? 3 startups que já ganharam o mundo, tá? E mais de 2.000 alunos impactados. Ainda dentro da diretoria tem Incite, né? Incubadora de empresas de base tecnológica. Tá? Alguns números de 2018, né? Foram 23 empresas incubadas, 43 empresas graduadas, né, isso gerando 630 postos de trabalho, né, um faturamento total de mais de 100 milhões de reais, né, que gerava uma renda média para cada participante dessa empresa, né, incubada e depois, posteriormente, já graduada para o mercado, na média de 13 mil reais, tá, gerando 6,5 milhões em tributos para o município, né, e em termos de propriedade intelectual, gerando 46 registros de marca, 20 patentes, 2 registros de desenho industrial e 2 desenhos de registro de software. Tá? E, em termos de produtos no mercado, né, mais de 152 produtos. Tá?
Só pegando um gancho aí na fala do professor Melo, hoje essas empresas incubadas elas estão alocadas no prédio central da universidade. No futuro muito próximo, acredito que nos próximos meses nós teremos o prazer de devolver à comunidade o prédio que estava em reforma, né, ficou algum tempo parado. E então nós esperamos que esse número de empresas incubadas dobre a quantidade de empresas, trazendo ainda muito mais benefícios para a sociedade. Aproveitar e fazer um comentário, professor Melo. É importante a gente deixar bem registrado essa parte. Esse é um trabalho que a professora Juliana tem feito há muito tempo, né? Fazer uma homenagem aqui, não deixar de esquecê-la, mas também é um trabalho que vem sendo feito pela Incit há alguns anos e hoje pela Inovai, que é uma agência de inovação da qual a Unifei, a Prefeitura Municipal e vários órgãos participam. Quando a gente sai e faz esse nosso trabalho de divulgação, esse é um dos números que as pessoas não sabem, não conhecem, né? Você pegar uma cidade de 100 mil habitantes, pouco mais, pouco menos de 100 mil habitantes, com o número de empresas, startups, com o número de volume de faturamento, né? Hoje a gente já tem uma ideia de que esse número de postos de trabalho hoje já é o terceiro maior empregador dentro do município, privado, né? Já tendo uma relevância importante na economia do município. Nós sempre discutimos com o prefeito, né, o retorno, não em tributos municipais, mas em tributos do modo geral, mas o quão importante esse ecossistema de inovação é. Para vocês terem uma ideia, né, nesse último final de semana, sábados, né, a gente teve a oportunidade de ter uma alegria muito grande de Itajubá ter sido mencionado no Jornal Nacional como sendo uma das principais cidades no país, né, sendo a 4ª colocada naquele índice. Nós já temos números onde nós somos o primeiro, né, mas tudo bem, né, vamos deixar que aquele lá também está valendo, sendo o único, por exemplo, fora da região de Florianópolis, Santa Catarina, que é uma referência para todos nós de desenvolvimento de startups, de empreendimento. Então, fica muito fácil, por exemplo, no meu trabalho, quando eu pego esses números e levo aonde quer que for, e isso nos ajuda muito a trazer mais investimento para dentro do município. Nós recebemos aí o governo do estado, fomos a Brasília, tivemos muitas vezes na prefeitura, e tem sido um trabalho muito bom, né, e é importante, né, estar informando a Câmara Municipal também, que esse trabalho é um trabalho importante, e que, se tudo correr bem, esse também é um grande vetor de desenvolvimento econômico e social do município nos próximos anos. É importante a gente ter o apoio e a parceria de todos para poder melhorar mais ainda esses números e esse investimento nesse setor. Só complementando a fala do Alessandro, né, sobre esses índices, um deles é a densidade de startups, né? O Itajubá ficou muito bem colocado, como ele falou nessa reportagem, né? Ficou em 4º lugar. A densidade, ela mostra o número de empresas startups dividido pela quantidade de habitantes do município, né? Então, esse que é o que mede esse número de densidade. E o número que o Alessandro falou, que Itajubá seria a primeira, seria a eficiência em geração de startups, que aí você divide o PIB do município pelo número de startups. Aí, pelo menos no relatório que foi elaborado, né, que chama Radiografia do Ecossistema Brasileiro de Startups, né, que foi produzido pela Associação Brasileira de Startups e pela consultoria Accenture, nesse índice, né, Itajubá, na questão de eficiência, ela é a primeira, né? Então, esse é fruto de um trabalho de longo tempo, né, que agora começam, né, a surgir os frutos, né? E a gente espera que esse trabalho continue, né, para que a gente possa cada vez mais estar melhorando e aparecendo cada vez mais no cenário nacional. Só dando quantidade, né, a incubadora, né, tecnológica de cooperativas populares, a Intecop, né, ela desenvolve diversas atividades, né, relacionadas às cooperativas populares, né, e a ideia dela é funcionar nos mesmos moldes da Incit, ou seja, ela tem um edital, né, onde as cooperativas elas participam
e a partir desse momento elas são capacitadas, né, para que depois elas possam sair da incubadora e ter uma oportunidade de, né, atuar no mercado. Tá? O núcleo de inovação tecnológica, né, ele atua, como eu já comentei, né, trabalhando com a questão das patentes, né, dos registros, né, para que toda a pesquisas geradas na universidade, né, elas sejam registradas, né. Então, isso traduzido em números, né, a gente trouxe aqui dados de 2006 até maio de 2019, né. Em 2006, 2007 tinha um número aí de 3, 4 patentes registradas, né. A partir de 2015 esse número começou a aumentar, né, passou a 8, 2016 a 18, 2018 foram 22, né, registros de patente, e agora, até maio de 2019, já são 9 registros. Tá? Então, isso mostra, né, principalmente a divulgação da importância desse registro, né, foi passada para os nossos docentes, nossos pesquisadores, né, que agora estão dando bastante importância a essa questão do registro. Tá? E isso é um trabalho que o NIT vem desenvolvendo fortemente dentro da nossa comunidade, né, da Unifei. Tá? Outros indicadores, né, nós tivemos aí 33 registros de software, 1 de desenho industrial, 1 de registro de música, tá? 38 de auxílio de marcas, tá? E 4 licenciamentos. Né? O serviço realizado pelo NIT, ele não se restringe apenas à comunidade da Unifei, e sim à sociedade em geral. Tá? Então, quando fala auxílio de marcas, também atendendo a demanda da sociedade. Tá? Os números também, a gente está trabalhando para o crescimento deles, né? A equipe do NIT está ofertando cursos, né, para os docentes, para os discentes, para a comunidade como um todo, para capacitar em como fazer esse registro, como fazer esse pedido. Né? Então, isso está, se nós olharmos nos números, já está trazendo bons frutos nos últimos anos com o crescimento de pedidos, né, e conquistas de registro. Só complementando o Serginho, realmente, o registro da patente ele envolve um relatório que é feito, né, esse pedido é feito na forma de um relatório. E a descrição, né, ele tem toda uma especificidade própria. Né? Então, como, por exemplo, né, muitos docentes estão acostumados a escrever projeto de pesquisa, artigos, né, mas o pedido de patente é um texto bem diferente. Então, o NIT tem trabalhado em capacitar, né, os docentes a como redigir esse pedido, né, e isso tem sido traduzido aí em números. Está vendo que os números estão mostrando que isso está sendo bem produtivo. Né. Outra questão importante é que nós temos também cotitularidade, né, em registros de patente com outras instituições. Né. Então, isso acontece com a... Vou voltar aqui no slide. Opa, agora eu passei aqui. Tá? Com a Univas, com o FMG, a Unesp, a FAPEMIG, tá? A UFLA, né? A Vale, né? A Universidade Tecnológica do Paraná. Tá? Então, são outras instituições, tanto empresa quanto outras universidades, onde a gente divide a titularidade da patente. Tá? Isso também é importante porque são projetos que são desenvolvidos em parceria com essas outras instituições. Tá? E integramos, né, fóruns importantes dentro dessa questão, né, de registro de patentes e inovação, que é o Fortec, né, e a Rede Mineira de Propriedade Intelectual. Tá? E o NIT ele também faz alguns procedimentos de rotina. Né? Quando você vai buscar uma patente, você tem que fazer um trabalho que a gente chama de busca de anterioridade. Quer dizer, será que alguém já não registrou algo parecido, né, ou igual ao que você está fazendo? Tá? Então, ela já fez 42 dessas buscas, né, emitiu 45 pareceres, né, trabalhou na manutenção dos
depósitos de patentes, né, de 96 desses depósitos, né, auxiliou, né, 39 redação de patentes, tá, e fez, né, 18 atendimentos externos, como o Serginho falou, né, um atendimento também a pessoas que não são, né, da universidade, da Unifei, mas que solicitam ajuda ao NIT para, né, registro de propriedade intelectual. Né. Tem também, né, dentro dessa diretoria, o Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, né, o parque é dividido numa fase 1, né, que está dentro da universidade, né, e uma fase 2 que está dentro da nossa área de expansão. Dentro dessa área de expansão, a Unifei fez a cessão de aproximadamente 450 mil metros quadrados, né, para a Inovai, né, para que ela possa gerir esse espaço, né, e atuar, né, de forma a ocupar esse espaço com empresas de pesquisa e tecnologia. Tá? A divisa que faz parte com essa área doada, né, nós já temos projetos em andamento aí, na casa de 100 milhões de reais, para iniciar a fase de expansão da universidade, né, na parte de laboratórios. Então, acreditamos que, se tudo der certo, nos próximos anos aí teremos novidades lá na nossa área de expansão. Eu queria aproveitar para agradecer, né, o professor Carlos Molina pelo convite, o Tenente Melo, que está aqui nos escutando aqui hoje, toda a comunidade de Itajubá, que possivelmente verá os vídeos pelas nossas redes sociais. A ProEx, nós somos uma equipe enxuta, né? Falamos quase todos os nomes das pessoas que são responsáveis por esse serviço. Temos que dar também um enfoque aqui para duas pessoas importantes de Itajubá, que é as duas secretárias nossas, que é a Rebeca e a Patrícia, e um coordenador que fica no campo da Unifei de Itabira, que é o Gilderson. Nós também, o professor Molina, nós optamos em trazer a visão geral da pró-reitoria, ao invés de trazer a apresentação de um ou outro projeto específico. Dito que dessa maneira global dá para todos da sociedade, inclusive vocês aqui, terem uma ideia do que realmente a pró-reitoria de extensão faz dentro da Universidade Federal de Itajubá. Não deixando de destacar, né, a liderança dessa pró-reitoria, né, pelo professor Edson Pamplona, né, que atua com a gente, né, e assim é o nosso guia aí para os trabalhos que são desenvolvidos, né? Ele que lidera toda a equipe, né? Oi? É o guardião da visão, exatamente. Tá? Bom, a gente agradece novamente de estar aqui, tá? Esperamos que tenhamos conseguido passar uma visão geral do que a Pró-Reitoria de Extensão da Unifei faz, né? Ela oferece para a comunidade, tanto da própria Unifei quanto à comunidade de Itajubá. Tá? Ficamos abertos aí a algum questionamento, né, nossos vereadores. Muito bom. Apresentação espetacular. Parabéns, gente. Obrigado, primeiro, por terem aceito o convite, né, virem com essa disposição de apresentar. Pegando o gancho da sua fala, Serginho, final, eu acho que foi muito oportuno trazer essa visão geral. Mas eu fiquei com um gostinho de quero mais, né? Eu acho que o Tenente Melo concorda comigo. Eu acho que a gente podia pensar, né? Vou lançar a ideia aqui, depois a gente pode afinar melhor isso, mas pensar numa outra ocasião, talvez no início do semestre que vem, né? Até porque os alunos estão mais tranquilos no início do semestre, para a gente trazer alguns projetos, né? Seria impossível trazer todos, né? A gente viu que uma infinidade de projetos, mas tentar encaixar, sei lá, uns 3 ou 4 projetos bem representativos. Eu fiquei pensando aqui, hoje eu estava com o pessoal da Intecop, né, hoje de manhã, lá na Casa de Recuperação Nova Jerusalém, que é uma das entidades que eles têm atendido e trabalhado. Então, assim, eu já fiquei imaginando eles sendo um desses grupos, né, a vir aqui e apresentar um pouco, através de fotos e tudo mais. Então, sei, de repente a gente poderia pensar em dar 20 minutos, acho que seria o suficiente, para uns 4 ou 5 projetos, né, numa reunião como essa,
né, de 1h30, por aí. Acho que seria tempo suficiente para uns 5 projetos serem apresentados, para dar uma noção, assim, de forma mais específica, o que o aluno passa, né? Essa visão geral que vocês trouxeram ficou espetacular para a gente começar a ter uma noção de toda a abrangência dos projetos da ProEx, né? Mas acho que a gente poderia complementar com essa ideia. O que o senhor acha? É uma ideia bem-vinda, né? Mas eu gostaria que vocês propuserem quais projetos vocês gostariam que viesse aqui para casa, Porque senão a gente deixa vocês numa saia justa demais. Né? Não, é porque assim, a gente considera todos muito meritórios. Perfeito. Sejam aqueles que estão contemplados com recursos financeiros dos editais, quanto aqueles que não estão contemplados e continuam desempenhando a função da mesma forma, né? Como comentado há pouco, o projeto hoje de extensão voltado para a Intercop, uns deles que foram contemplados com recurso do edital de cultura e extensão social, é o que é coordenado pelo vereador Molina, né? E garanto que ele poderia falar aqui 20 minutos facilmente sobre o projeto que ele coordena, né? Então, assim, nós temos no nosso site da Pró-Reitoria de Extensão a relação de todos os projetos, tá? Todos, sejam de empresariais, sejam sociais, culturais e de empreendedorismo e inovação. Gostaria que vocês selecionassem alguns e nos enviassem para que nós pudéssemos focar nessas apresentações. Ok, vamos trabalhar nessa linha, Serginho. Professor Melo. Nessa linha, se for, por exemplo, os projetos de competição tecnológica, né, pode estar junto com o pessoal dos projetos, o professor Bruno Souza, que é o coordenador dos projetos de competição tecnológica no Unifei, também, né, participa conosco dentro da ProEx, né? Então ele pode estar vindo acompanhar também essas equipes, né, participar com vocês nesse bate-papo. Ok. Eu acho que eu vou fazer contato com o professor Bruno, a gente começa, pensa alguns dos projetos que poderiam vir. Acho que é uma segunda etapa desse trabalho que a gente começou aqui hoje. Me chamou a atenção, eu só queria uma informação. Itajubá, então, é primeiro lugar em eficiência em geração de startups. O índice é o que mesmo? PIB? Isso. O índice de eficiência, né, ele divide o PIB do município pelo número de startups. Tá? Mas isso nesse relatório, né, que é chamado de radiografia do ecossistema brasileiro de startups, tá? Que foi produzido pela Associação Brasileira de Startups e pela Accenture, tá? Que é uma consultoria, né? Depois que eu vi esse relatório, eu consultei o Google, tem mais uns 2 ou 3, né? E Itajubá também aparece neles, tá? Então, assim, depende muito do relatório, né, que é feito, né? Depende também das empresas que se inscrevem para participar, né, desses, que são convidadas para apresentar seus dados, né, de forma a participarem desse relatório, né? Então, às vezes os números são um pouco diferentes de um relatório para o outro, né? Mas o mais importante é que, assim, dependendo do relatório, a gente está bem. Uhum. Né? Então, mostra que a gente tem feito um bom trabalho. Legal. Alessandro? Só fazer um comentário, né? Esse é um resultado tão importante para nós, porque começa a dar visibilidade para o trabalho de geração de empresas e startups aqui. Hoje, através da Unifei e a Inovai, nós ganhamos o edital do Estado para fazer o processo de aceleração do que a gente chama de FIENG Lab. Ou seja, Itajubá é que vai gerenciar em Belo Horizonte todo o trabalho de gestão de aceleração de 50 startups para o Estado nos próximos 12 meses, né? Também a nossa incubadora está recebendo aporte hoje do Instituto Samsung, através do programa Ocean, para receber e hospedar 2 startups de fora. E o município não fica restrito só às nossas ideias no Centro de Empreendedorismo e dentro da Incity. A Incity hoje recebe propostas de empresários de fora, como, por exemplo, de Brasília, São Paulo, para vir
estar hospedados aqui dentro desse nosso ecossistema, porque entendem que aqui é muito mais fácil do seu negócio se tornar real. Então, só esse comentário também. Muito bom, eu fico satisfeito, né? Uma das coisas que eu estou conhecendo o Alessandro hoje, né? 2 anos já que está aqui, 1 ano e meio, o Alessandro já está aqui, eu estou conhecendo pessoalmente hoje, e eu posso dizer, sem medo de errar, que não conhecia nem 30% de todo esse trabalho, né? Outra coisa que chamou bastante atenção, a equipe enxuta, né? O slide mostrando uma equipe bem enxuta, que gerencia todos esses projetos, enfim, vocês estão de parabéns. Eu acho que a gente está cumprindo o objetivo nosso de trazê-los aqui. Peço o esforço conjunto agora, né, nosso, de vocês, para a gente divulgar esse vídeo que vai estar sendo gerado, né, que fica hospedado no site da Câmara, no canal do YouTube da Câmara, para que as pessoas vejam, e é esse propósito, né? E aí a gente vai pensando formas de dar sequência a esse trabalho. Serginho, queria falar algo? Bom, eu queria então passar agora, fazer uma passada para a gente dar as nossas palavras finais. Eu já estou agradecendo mais uma vez, né, bem de vocês, a disposição em estar aqui, e a apresentação foi brilhante. Tá? Tenente Mello? Vou tentar ser breve, o assunto é muito extenso e eu conhecia parte dele. Tá? Mas, vamos lá. O Sérgio comentou algumas coisas que me chamaram a atenção. Cada vez mais as equipes têm menos recursos, porque o número de equipes aumenta, que bom. Por outro lado, porque os recursos são cada vez menores, que ruim. Mas, enfim, pelo menos temos um dado positivo nisso tudo. E eles aprendem com isso a viver a realidade, né? Como produzir muito, tendo pouco recurso. Essa é a nossa realidade no país como um todo. Eu sou testemunha disso, porque quando estive na Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente teve contato com vários projetos, principalmente na área tecnológica. Depois, uma outra secretaria com o pessoal da Intercop. E a gente vê, que, apesar das dificuldades, dos recursos limitados, eles não desistem. Eles não param de produzir, eles querem continuar produzindo e, melhor, trazendo resultados. Toda vez que uma equipe da Unifei vai para uma competição, ela sempre volta com um resultado de destaque. Isso aí é motivo de muito orgulho para nós e mostra que eles estão aprendendo realmente a trabalhar com a dificuldade. A professora Flávia também, mais na área social, já conhecia algumas das ações e eu sou fã. Oi? Eu não sou professora, eu sou produtora cultural. Ah, tá, desculpa. Tranquilo. Dentre os projetos que você apresentou, eu já conhecia vários deles, mas os cursinhos assistenciais é o que chama mais atenção, não tem como. E eu já fui testemunha, em mais de um momento, desse resultado, né, do ciclo fechando. Atuais alunos da Unifei são ex-alunos do cursinho e eles fazem questão de voltar agora como parte integrante para manter o programa funcionando. Então, isso aí é uma prova, é uma evidência material de que o projeto está dando certo. O professor Carlos Mello, ele falou bastante da parte tecnológica, aí é que eu fico mais à vontade, porque eu conheço bastante várias das equipes dos projetos de tecnologia. Também tomo a palavra aqui da professora Juliana, que também conheço, e o CEL, usando como um exemplo apenas aqui das ações de empreendedorismo, eu conheci na época que estava como secretário, e digo que a única, é evidente que há várias outras, mas a única instituição local, estrutura semelhante ao CEL que eu conheço no Brasil é a sede do Facebook em São Paulo. Primeiro eu conheci a sede do Facebook em São Paulo, fiquei impressionado, e aí depois eu conheci o CEL. Eu falei, nós temos algo bem parecido aqui em Itajubá, que bom. Então, estamos realmente ali na vanguarda do empreendedorismo através do CEL. Então, leve o nosso abraço para a professora Juliana e para toda a equipe. Alessandro, de onde você veio? Tá, mas você estava trabalhando... Você é itajubense, mas... Sou itajubense, mas trabalho no Ministério de Ciência e Tecnologia em Brasília. Estava em Brasília. Isso. E aí foi chamado para cá. Estou cedido aqui até o final do ano. Tá. Caso queiram que eu fique, que o trabalho seja bom, fico à disposição. Que ótimo. Não se acanhe em falar mais do que faz, porque a gente está fazendo há muito tempo. Você citou Santa Rita, e é fato, Santa Rita ela faz muito bem o dever de casa. Estou falando isso porque por um ano eu estive como secretário de Ciência e Tecnologia e tive que lidar com isso.
Santa Rita, nossa vizinha, ela faz o dever de casa muito bem. Ela divulga muito bem aquilo que produz. Nós fazemos muito e divulgamos pouco. Eis o nosso pecado. E a partir do momento que a gente toma consciência disso e as instituições se unem, por várias vezes, o Sérgio, o professor Carlos citaram aqui, prefeitura, a própria Incite, não, a Inovaio, hoje ela é o resultado dessa união de CDL, a CIEI, o SEBRAE, a própria prefeitura, as universidades, a Unifei, dentre as outras. Esta união é que vai fazer de Itajubá realmente destaque. Resultado nós já temos para isso. Produtos nós já temos para isso. Falta divulgar. Então não se acanhe em falar de nós em Brasília, onde quer que você vá. Nós precisamos fazer isso. E essa reunião hoje aqui, talvez nem todos tenhamos consciência disso ainda, mas é muito importante nesse processo de divulgar esses trabalhos que nós fazemos. Eu conheço, quando o Molina fala que conhecia 30%, eu acho que eu conheci um pouquinho mais, mas não porque eu sou melhor que o Molina, porque eu tive um dever funcional, uma obrigação funcional minha, enquanto secretário de Ciência e Tecnologia, que conhecer isso. E eu me assustei por não conhecer até então. Tem uma coisa que pouco itajubense conhece, Alessandro, que é o LNA. Tem coisa que menos itajubenses conhecem ainda, que são os laboratórios da Unifei. Laboratórios na área de petróleo, laboratórios na área de medicina, que estão dentro da Unifei. E que poucos itajubenses conhecem. Eu não conheço, por exemplo. Entendeu? Então, assim, nós temos muito a mostrar. Nós ficamos muito tempo... A gente interpretou errado o que o Teodomiro falou. Revelemos mais por atos do que por palavras, mas não só por atos. Mais por atos, então ficamos 100 anos fazendo. Esquecemos que também tinha palavras. E agora é a hora de a gente recuperar esse tempo aí. E só para encerrar, num dos slides estava lá que as empresas, as startups, as empresas incubadas e depois as startups, elas geraram, acho que o Alessandro falou, hoje o professor Carlos foi a terceira maior geradora de empregos no setor privado. Foi o Alessandro que falou. E aí um dado que consta lá é 6,5 milhões de imposto arrecadado no ano de 2018. Isso não é só ISS, certo? É o geral. O dado, apenas ISS, é um dado que eu sempre busquei essa informação, ainda quando estava como secretário, porque uma bandeira que eu defendo muito é a criação do ISS tecnológico, que parte do imposto gerado por empresa tecnológica, por imposto municipal, seja revertido diretamente para o Fundo de Ciência e Tecnologia Município. Isso aí vai alimentar a roda e fazer a gente girar. Como vereador, a gente não pode fazer isso, porque envolve receita. Mas a primeira coisa é divulgar isto, conhecer esse número, que até hoje eu não conheço. Na hora que eu vi o número ali, eu já falei, caramba, será que é esse o número que nós estamos buscando? Não é ainda, porque esses 6,5 milhões envolve todos os impostos, além do ISS, os outros impostos. Mas dali a gente consegue filtrar o ISS gerado pelas empresas tecnológicas da cidade, a partir dali fazer um cálculo de quanto seria o ideal para a criação desse imposto direcionado, assim como a gente tem o ICMS cultural, nós temos o ICMS turístico, então seria importante a gente ter também, nós como cidade de exemplar na tecnologia, criar esse modelo que pode ser usado em nível estadual, nacional, mais à frente. Mas aquele número já me chamou a atenção, fica a informação para a gente buscar isso aí. Obrigado mais uma vez por terem vindo e talvez, presidente, esse convite que o senhor sugeriu aqui possa ser feito dividindo por diretorias, tá? Não só numa reunião, mas talvez numa sequência de reuniões da Comissão de Educação. Eu estou aqui como suplente, mas já estou dando pitaco. Talvez numa sequência de reuniões a gente chamar, talvez o pessoal da área cultural, depois o pessoal da área tecnológica, depois o pessoal da área de empreendedorismo, e aí, não 1h30 sobre eles, mas talvez uma meia hora de cada reunião sobre cada área, que aí fica mais temático, e aí fica até mais fácil divulgar dentro, para pessoas interessadas naquele nicho específico. Não sei, apenas uma sugestão, e porque é muita coisa para falar. Se a gente falar aqui para os projetos especiais para vir, são mais de 30, eu acho. Então, não tem condições de eles falarem todos aqui, ainda mais se for juntar todas as coordenações lá. Então, uma sugestão. Mais uma vez, obrigado por serem Unifei. Eu agradeço o convite, como mencionei anteriormente. Eu agradeço ao professor Molina, Tenente Melo. Gostaria de
completar, o professor o Tenente Melo, que... pois bem, professor Tenente Melo, que os editais da PROEX, eles direcionam recursos, né? Mas tem muito mérito também em cada equipe, né? Os que fazem parcerias com o próprio LNA, com a Mali, com outras grandes empresas, de serviço de Itajubá, que acabam contribuindo, de certa forma, com a montagem do carro, com a montagem da moto, enfim, com várias outras parceiros que contribuem para que eles possam também ir para representar Itajubá fora do país ou em competições nacionais. Em relação ao imposto... Deixa eu só te cortar em relação a essa história da parceria que você falou. Eu acho que essa história merece ser registrada aqui e vai ficar gravada para sempre. Essa parceria dos projetos especiais com o LNA, eu fui o culpado por isso. Por quê? Eu tenho orgulho de falar isso. Porque eu fui procurado, quando eu era secretário de Ciência e Tecnologia, pelos representantes da UIRL, buscando exatamente patrocínio, ajuda, porque eles iam para uma viagem para os Estados Unidos para a competição internacional. Isso foi no ano de 2015. Eles apresentaram, não lembro agora, eu sei que era China, o apelido do representante da UIRL que estava lá. E aí ele falou uma série de coisas. Como eu estava nesse processo de conhecer várias ações da cidade, eu conheci o LNA, conheci a estrutura que lá tinha, aqueles centros de usinagem de última geração sendo usados apenas para fazer peças de interesse dos telescópios deles. Aí eu falei, por que não? Eles precisavam de usinagem, eles tinham centro de usinagem, fiz o papel do Cupido, apresentei os dois, até hoje eles estão nessa parceria. E um dia, inclusive, visitando o LNA, vi lá o projeto Unifei, e aí eu perguntei que projeto era aquele que estava no cronograma de atividades da usinagem deles. Eles falaram, não, o projeto do pessoal da robótica. Aí eu falei, nossa, fui eu um dos culpados por isso aí. Fiquei feliz por isso. E nessa conversa ainda, no momento que o capitão da equipe apresentava os robôs que participavam da competição, ele falou uma coisa, que é o seguinte, o nosso robô ele usa peças muito caras. Parte das peças são aços que vêm importados dos Estados Unidos, que resistem que são usados nos tanques de guerra do exército americano, que resistem a tiros. Aí eu falei, você não devia ter falado isso para o engenheiro metalurgista que trabalhou na Imbel. Se o seu robô resiste a tiro, então eu quero ver o seu robô enfrentar o fuzil da Imbel. Serão dois produtos de Itajubá, da tecnologia itajubense, se enfrentando. Até hoje ele não me procurou de novo para levar o robô, para levar tiro da Imbel, que seria uma luta, aí os dois querendo mostrar a sua força. É uma brincadeira, evidentemente, mas que mostra o nosso potencial tecnológico da cidade. E até hoje, essa conversa, essa brincadeira lá na secretaria, rendeu essa parceria com o LNA, que funciona até hoje. Muito bom, Tenente Melo. A gente agradece aqui também ao Bruno do LNA, né, que teve na universidade já há algum tempo, já oferecendo o trabalho da equipe, a parceria para fortalecer a equipe dos projetos de competição tecnológica. Foi acompanhado dele dois servidores do LNA que ajudam bastante os nossos discentes. E então fica aqui também registrada a importância do LNA com os projetos de extensão voltados para projetos de competições tecnológicas. Só aproveitar, fazer meu agradecimento pessoal pelo convite, ao nome de todos também, e deixar uma mensagem final que eu acho que é muito importante. Às vezes eu chego, estou em casa no final do dia, assistindo um jornal, ou então pela manhã, assistindo o jornal, a gente só vê notícia ruim, né? Então isso sempre abala, ou seja, para você ir para o trabalho ou quando você chega do trabalho. Então eu faço questão de falar para minha esposa, para meus filhos, que é o seguinte, é importante que a gente divulgue notícias boas do Brasil, né? E aqui na Unifei, dentro do município de Itajubá, dentro desse nosso ecossistema, nós temos muitas notícias boas para dar, né? Um país que é produtivo, um país que tem mérito, um país que tem interesse pelo estudo, pelo seu desenvolvimento. Então, é importante que eu deixar esse recado aqui, que da minha parte de divulgação, né, a gente tem que mudar um pouco o paradigma de falar de notícia ruim e sempre ter mais esse viés agora das boas notícias, e a gente tem muito para ajudar.
Então, agradecer de novo a vocês, né, professor Molina, professor Tenente Melo, e fico à disposição dentro da ProEx com meus colegas nos que vocês precisarem daqui para frente. Obrigado. Pegando o gancho da sua fala, Alessandro, me chamou a atenção algo que a Flávia comentou, né? Não lembro se foi exatamente essas palavras, mas é que a história da Unifei se funde com a história do conhecimento, né? Então, pegando o gancho aí. Professor Melo, suas últimas palavras. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer, então, para a gente estar aqui hoje apresentando a ProEx, tá? E colocar, né, à disposição, né, se novamente a Câmara precisar, né, saber informações da Unifei, da ProEx, tá? Que estamos à disposição para vir aqui esclarecer. Só agradecer, né, a oportunidade de a gente falar com vocês hoje, com quem está assistindo também. Só reforçar o convite que o Serginho fez, porque nós realmente temos muitas atividades dentro da Pró-Reitoria de Extensão, muita coisa acontecendo na área tecnológica, na área cultural, na área social, na área de empreendedorismo, mas a gente procura, pelo menos no nosso site, a gente procura dar o máximo de informações que a gente consegue. Então, convidar vocês e quem estiver assistindo também a entrar, né, no site www.unifei.edu.br. Tem a barra de extensão lá, e lá dá para ter uma ideia bem ampla de tudo que acontece hoje dentro da Unifei nessa área de extensão. É isso. Obrigada. Muito bom. Boa fala final a sua, lembrando isso, né, do caminho para que as pessoas conheçam mais, né? É interessante a gente fazer essa divulgação, dar essa visibilidade. Muito bem. Nós estamos, então, satisfeitos com o trabalho desenvolvido nessa tarde. Agradecemos mais uma vez. Peço que levem nosso abraço, então, para os demais integrantes da equipe, professor Pamplona, o professor Dagoberto, né? O nosso ofício foi direcionado à reitoria, que desceu para a pró-reitoria, chegou na sua mão, né, Serginho, para traçar a estratégia de vocês estarem aqui hoje. Então, nós agradecemos, mais uma vez, por terem vindo e por essa explanação digna e de nota, né? Então, não havendo mais nada a tratar, nós vamos dar, então, encerrada a nossa 13ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.